Às vezes palavras nem são necessárias, porque a presença dele é tão palpável neste lugar. Amém. Te agradecemos. A presença dele é tão real. Eu não preciso ministrar, eu não preciso falar nada, eu não preciso explicar nada, porque a presença dele já estava aqui antes da gente chegar. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, Pai, porque tu és maravilhoso. Só podemos sentir a tua presença, Deus. Tu és lindo, Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Honras e glórias pertencem a ti, meu Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
cheios de novo, Senhor. Aleluia. Queremos ser cheios do Teu Espírito nessa noite, Deus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluias. Quem pode dar um aplauso ao Senhor neste momento? Aleluia. Você pode se assentar, acenda as luzes, por favor. E vamos imediatamente à palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, por favor. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus em Tiago, no capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, pegue a sua Bíblia, dê uma olhadinha para a direita, para a esquerda. Se alguém não tem uma Bíblia, achegue-se a essa pessoa, para juntos meditarmos nessa palavra. E eu vou estar lendo todo este capítulo, é por isso que eu quero aproveitar cada segundo. E eu gostaria que você estivesse acompanhando comigo, porque é a Bíblia inteira, não é? Você lê e você vê cada ensinamento profundo, cada coisa tremenda que Deus quer falar aos nossos corações. Então, eu gostaria de até pedir para que todo movimento desnecessário fosse evitado agora, para que você ficasse aí sentadinho nos próximos 45, 50 minutos até o final deste culto, porque Deus vai falar ao seu coração. E o Espírito Santo, ele é muito sensível, ele é muito cavalheiro, né? Ele não vai de forma alguma falar com quem fica andando para lá e para cá, ele não vai ficar dando as suas palavras que são preciosas para quem não está nem aí, né? Para quem não está nem querendo saber, nem prestando atenção. Então, por favor, evite o movimento agora, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, para que possamos sair daqui alimentados, transformados pela palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, é uma linguagem mais simples, e foi essa a direção que Deus deu para nós nessa noite. Você está pronto? Amém? Amém. Só duas pessoas, mas tudo bem. Vamos lá, eu e você. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu,
mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quem pode dizer amém? Amém. Então nós precisamos rapidamente falar de alguns assuntos que são importantes para nós nesses dias. Na semana passada eu falei sobre... Qual o tema? O que eu preguei quarta-feira atrás? 7 dias somente. Vocês já esqueceram? Só estão lembrando da mensagem da pastora Ana sobre, né, o detox da alma, né? Soul Detox. E aí vocês já esqueceram o que eu falei quarta-feira passada, né? Então você está olhando para o espelho, contemplando a sua imagem e depois esquecendo, né? Ah, é? Já falou que a pastora Ana falou, né? Quem mais lembra? Quem mais lembra? Quem mais lembra? O William lembra porque a pastora Ana falou para ele. Quem mais lembra, além dos dois que estão aqui na frente? Aquela parte foi parte da mensagem. Remédio amargo, remédio ruim. Quem mais lembra de alguma outra parte do texto que eu li? Onde é que eu li? Qual texto que... Meu Deus, que vergonha. Romanos, né? Que fala sobre da fraqueza tiraram força, né? Romanos? Hebreus 11, gente. Hebreus 11 eu falei sobre da fraqueza tiraram forças. Quem está lembrado agora, diga: lembrei! Ah, graças a Deus. Foi isso que eu falei, porque nós precisamos no momento da luta, no momento da prova, no momento da tentação, da adversidade, não mostrar a nossa fraqueza, ainda que sejamos fracos, porque todos nós somos. Se alguém diz que é forte, está prestes a cair, porque está se orgulhando, sendo soberbo, e a soberba precede a queda. Então você precisa entender que a fraqueza faz parte da natureza humana. Você é fraco, eu sou fraco, mas graças a Deus que a Bíblia diz o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte, né? E nós precisamos crer então na força do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. A força vem dele, o poder é dele. E é por isso que a Bíblia diz, né? Glórias, pois, a ele. Na oração do Pai Nosso nós terminamos dizendo o que? Teu é o reino, o poder e a glória. Então nós precisamos entender que tudo vem do Senhor. A força vem do Senhor, o poder vem do Senhor, a autoridade vem do Senhor. É Ele quem faz em nós, quem coloca em nós tanto o querer como o efetuar, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer uma coisa e uma coisa somente: nos entregar totalmente nas mãos do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Mas a provação é uma realidade. Enquanto estamos aqui na terra, nós vamos ser provados, e essa prova vai continuar até o fim. Diga para a pessoa que está ao seu lado: misericórdia. Eu pensei que o pastor ia falar que a minha prova ia acabar hoje. Eu pensei que o pastor ia lançar uma palavra profética dizendo que as provas vão acabar hoje. Mas não é assim. Nós estamos como numa faculdade aqui na terra que dura até a hora da nossa morte. Hebreus diz que o nosso descanso não é aqui. Aqui nós temos lutas. Aqui nós passamos por provas. É lógico que existe, eu creio porque eu já vivi isso, o tempo de refrigério, que é aquele momento que pode durar 1 mês, 2 meses, até 1 ano, 2 anos, de refrigério, quando você olha assim, todos os seus sonhos são realizados, todas as suas conquistas alcançadas, os desejos do seu coração, você diz amém, Deus me deu, Deus fez isso, aquilo, aquele outro, e parece até um sonho, porque você vive uma realidade que é fora do normal. Eu já vivi isso exatamente no ano de 2006, foi o meu tempo de refrigério, quando eu olhei ao meu redor, tudo que o meu coração desejou, Deus concedeu naquele ano de 2006, os meus sonhos mais altos, mais incríveis, Deus realizou na minha vida, e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, tempo de refrigério, eu fiquei ali só descansando e desfrutando das minhas conquistas, mas depois veio 2007, e veio 2008, e veio 2009, e as lutas vieram, e veio 2018, com mais lutas ainda, e 2019 eu não sei o que me espera, mas eu sei de uma coisa: em todas essas minhas lutas, Deus tem me dado e vai me dar vitória. Quem pode dizer amém? Amém. Então contigo também é assim. Se você ainda não experimentou o tempo de refrigério,
eu vou te dar uma novidade. Tem alguma coisa errada contigo. Porque não tem nada errado com Deus, deve ser contigo. Então você precisa experimentar esse tempo de refrigério, e Deus quer dar para você. A Bíblia chama no Antigo Testamento o ano do jubileu, aquele ano em que todo escravo era solto, as propriedades eram devolvidas para os seus donos, e tudo acontecia naquele ano do jubileu. É esse tempo que eu estou falando de refrigério, quando as coisas dão certo. Deus quer isso para você. Quantos querem esse tempo de refrigério? Levante as mãos e diga assim: eu quero. Deus vai te dar, em nome de Jesus. Agora é interessante porque nesse texto nós lemos sobre provas. Tiago capítulo 1, a parte principal fala sobre provas, provações, tentações, né? E algumas versões diz tentações. Eu não gostei dessa versão, por isso eu li na NVI, fala sobre provas, provações, porque eu acho que existe uma coisa muito diferente entre tentação e prova. No texto da Almeida, revista e corrigida, que a maioria de vocês tem aí, diz tentações. E aí não fica correto, porque o texto que nós lemos em Tiago 1 diz assim, que nós devemos nos alegrar nas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Na Almeida, revista e corrigida, diz o fato de caírem em tentação. Então não condiz com o todo da Bíblia. Nós devemos nos alegrar quando passamos por provação, o que também não condiz com a realidade do nosso raciocínio. Como assim nos alegrar quando passar por provação? Quem é que fica alegre com prova? Já viu aquela criança quando está estudando, né? Lembra quando você estava na escola estudando? Chegava até a chorar, né? Porque era uma aula difícil e você sabia que no outro dia tinha prova, e você ficava o que? Alegre? Oh, amanhã tem prova! Ninguém ficava alegre. Eu lembro de algumas meninas, principalmente numa aula que eu tive de química com um professor que ele era um nazista, ele era um carrasco, e ele dava aula de química, e no colégio que eu estudei, eles não davam o dia da prova, eles não diziam o dia da prova. Os professores, os demais professores de biologia, de física, de matemática, de português, eles diziam assim com dicas. Eles não podiam falar o dia da prova, mas eles diziam assim: olha, vocês sabem que nós já estudamos 3, 4 capítulos desse livro, então por favor prestem atenção. Aí todo mundo sabia: opa, pode saber que na próxima aula de física vai ter prova. E aí a gente estudava e tirava boas notas. Esse professor de química, Victor, que Deus o tenha, e ele ainda esteja aqui na terra e seja salvo em nome de Jesus, ou se tenha ido para o céu. Victor, ele fazia o seguinte: não só ele não avisava, ele trocava de horário com outro professor. Ou seja, na quinta-feira nós teríamos inglês, português, matemática e biologia. Então na quarta-feira ninguém se preocupava com química. Na quinta-feira chegava na aula, primeira aula, inglês. Entrava a dona Iraci, eu lembro, tá, o nome dos professores, ela dava aula de inglês. Depois vinha aula de matemática com o professor Itamar, e ele dava a sua aula de matemática. Depois, professora de português, deveria entrar a dona Iracema, entra o professor Victor. E nós olhávamos para ele e falávamos: o senhor está na sala errada. Quem vai dar aula aqui agora é português, dona Iracema. E ele dizia: não, eu troquei com ela. Eu vou dar aula de química hoje e ela vai dar aula de português amanhã. E sabe de uma coisa? Prova! As meninas começavam a chorar. E os homens não choravam de dureza de coração, porque a vontade era de chorar. E todo mundo tirava nota ruim, porque ninguém estava preparado para a prova. Porque a prova chegava numa hora que a gente não sabia. E na escola, quando nós estudamos na escola normal, não essa que eu estou mencionando, a maioria das escolas, né, fala o dia da prova. A maioria das escolas diz o horário da prova. Então você tem tempo para se preparar para a prova. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que a vida se parece mais com o Victor
do que com os demais professores. A vida parece mais com essa escola que eu estudei do que as outras escolas normais. Porque a vida não nos avisa o dia, nem a hora, nem o segundo que a prova vai chegar. E é por isso que nós vivemos uma vida muitas vezes frustrada. Porque nós esperamos coisa boa o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noite. Nós esperamos que a nossa segunda-feira seja maravilhosa, na terça também, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E quando acontece alguma coisa ruim, nós não estamos preparados. Então essa mensagem é para você mudar a sua percepção, mudar o seu pensamento, mudar a sua atitude quanto à vida. Porque a notícia ruim vai chegar, a prova vai chegar, e eu não estou profetizando, estou falando de uma realidade que você já tem vivido nos seus últimos 30, 40, 50 anos, e até hoje não aprendeu. Então essa é a noite do dia 18 de julho de 2018, que Deus escolheu para colocar no seu coração a noção de que você tem que estar preparado para a prova o dia inteiro, a noite inteira, todos os dias da semana, todos os dias do mês. Quem pode dizer amém por isso? E misericórdia também? Misericórdia. Não é verdade? Mas por que ele fala que a gente tem que se alegrar? Ainda não respondi essa pergunta. Por que ele fala isso? Que é motivo de alegria. Quem é que se alegra? Eu acho que quem pode se alegrar primeiro é aquele que está preparado para a prova. E eu tenho essa capacidade, sempre tive, não quero me orgulhar por isso não, mas é uma característica minha, de assimilar muito as informações quando eu estudo. Quando eu estudei recentemente para a cidadania, peguei o livro que eles dão, 100 perguntas sobre a história da América, e você tem que saber todas elas, porque você não sabe qual pergunta será feita no dia da cidadania. Quem já fez cidadania aí? Levante as mãos, né? Você sabe o que eu estou falando, não é assim? Né? Você não sabe qual pergunta que será feita. Então você vai preparado para aquelas 100 perguntas. 100 perguntas, você tem que responder uma delas. Às vezes o agente de imigração vai fazer uma, duas. Eu já ouvi falar de agente de imigração que fez 10 perguntas das 100 para a pessoa que estava fazendo a cidadania. Então eu tinha que estudar 100 perguntas, e a pastora Ana depois vinha, fazia as perguntas para mim, eu respondia. Eu li uma vez as 100 perguntas, errei quando ela fez algumas perguntas para mim, eu não sabia a resposta das 100, algumas eu errei. Aí eu estudei a segunda vez, li o livro todo, no outro dia ela veio fazer as 100 perguntas para mim, e eu já sabia tudo. Todas as 100. Porque eu tinha essa capacidade, eu tenho essa capacidade de assimilar isso. Então quando eu estava na escola, quando eu estava no colégio, segundo grau, e eu me preparava, que não era química, tá? Porque química eu fui péssimo. Na minha época era 25, primeiro bimestre, 25, segundo bimestre, 25, terceiro, 25, quarto. Eu não sou tão velho assim não. É porque no colégio era assim, tá bom? Onde eu estudava. Eu tirei 13 em química com o Victor, no primeiro bimestre. No segundo bimestre, tirei 13 de novo. Estava passando, raspando, né, como dizem. Péssimas notas com o Victor. Mas nas outras matérias que eu podia estudar, que eu podia assimilar isso estudando repetidas vezes, eu tirava 24, eu tirava 23. A minha menor nota era 20, de 25, né, no bimestre. Porque o meu objetivo na época era passar no terceiro bimestre. Eu sempre tive isso, desde primeira série. Eu queria passar no terceiro bimestre. Sabe por quê? Porque no quarto bimestre, quando todos os meus amigos estavam se escabelando para não pegar a recuperação e nem ser reprovado, eu já tinha passado e eu fazia bagunça. Isso não é exemplo para ninguém, tá bom? Só estou falando a verdade. Eu já tinha passado, na época era assim, se você tinha mais de 50, passou, ninguém pode te reprovar. Eu ia para a sala de aula, ficava sentado, não fazia dever de casa, não fazia prova, eu já tirei 0 no quarto bimestre, 0. Eu nem mostrava para minha mãe, eu mostrava a minha mãe a caderneta, né? Lembra da caderneta? Era caderneta, né, de escola. Mostrava para minha mãe até o terceiro bimestre. Mãe, já passei, olha aqui, 60 e pouco em ciência, 70 e pouco em biologia e tal. Mostrava tudo para ela. Ela, meu filho, que legal, você passou. Depois eu não mostrava para ela, porque era 0, era 5, era 4, quando eu tentava fazer uma prova, era 3. Mas já tinha passado, porque na época era assim. Não estou recomendando para ninguém, tá?
Cuidado, não é um exemplo a ser seguido, tá bom? Vocês podem, ter prejuízo por isso, então não faça isso. Mas o que eu quero dizer é que eu me preparava para as provas. Então quem pode se alegrar é este que se prepara para as provas. Quem se prepara e sabe que a prova está chegando, estuda, lê, pesquisa. Já me peguei muitas vezes indo para a prova sorrindo, porque eu sabia que eu ia tirar uma boa nota. Quando o professor colocava a prova e eu lia as perguntas, eu já começava a rir, enquanto alguns alunos da minha frente, atrás, estavam chorando. E o que eu quero dizer com isso é justamente essa palavra para você. Você precisa se preparar. Se preparar para as coisas ruins que vão acontecer, porque a Bíblia diz que neste mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu? Porque ele sabia que ele ia passar por provas, porque ele já esperava as provas. Ele mesmo falava das provas dele. Ele mesmo declarava: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e será traído, e será isso e aquilo, aquele outro. E Pedro dizia: não! Pedro era aquele crente pentecostal que dizia: não, eu profetizo na tua vida agora, que tu serás abençoado, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, em nome de Jesus, Senhor Jesus, nada disso te acontecerá. Quase que ele falou isso, né? E Jesus olhou para ele: para trás de mim, Satanás. Então tem muitos profetas que estão dizendo para você: não vai acontecer nenhum mal, o mal não virá, você não vai sofrer nenhuma luta, nenhuma tribulação. Isso é engano. A Bíblia nos mostra que é necessário passarmos por provações. Por que nós devemos nos alegrar, pastor? Primeiro, se você se preparar, você vai se alegrar. Em Mateus, no capítulo de número 5, Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado quer dizer feliz, feliz, feliz. E aí ele continua dizendo assim: alegrai-vos e regozijai-vos. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Você sabia que quando você passa por provas e você vence as provas, tem um grande galardão no céu te esperando? O problema é que nós estamos pensando só no aqui e agora. Nós somos talvez os evangélicos, essa geração mais existencialista que já houve na face da terra, mais materialista, mais humanista, mais secular que já existiu na face da terra. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos muito apegados às coisas materiais. E alguém já disse que quando o arrebatamento acontecer, essa vai ser a prova real daquele que vai ser arrebatado. É aquele que não está apegado a nada dessa terra. É aquele que, como Jó, pode dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós estamos tão agarrados às coisas dessa terra, que quando Jesus voltar, o arrebatamento acontecer, a gente vai começar a voar assim, mas vai ficar, porque está apegado aqui às coisas da terra. O espírito vai começar a flutuar, mas vai ficar grudado assim, sabe? Como alguma coisa puxando, e você agarrado como um imã, preso às coisas da terra, e aí o arrebatamento não vai acontecer para essa pessoa. Então nós precisamos ter cuidado com isso. A prova é justamente para tirar esse apego das coisas materiais. É para você entender que tudo que Deus quer te dar vai chegar nas suas mãos na hora certa, no tempo certo, no momento de Deus, no kairós de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque alguém já disse com muita sabedoria: talvez você com uma mão está segurando algo que Deus está dizendo: solta, para que com as duas mãos abertas Deus possa colocar algo melhor. Lembra da história que eu contei uma vez do menino que enfiou a mão num vaso muito caro? Ele enfiou a mão, era uma festa, e aquele vaso era muito caro, e a mão dele ficou agarrada dentro do vaso. E as pessoas tentaram passar manteiga, passar óleo, e tentar tirar a mão do menino, e a mão não saía, e o dono da casa falava: não quebra o vaso, custou milhares de dólares, por favor não façam isso, vai ter outra solução, tem que ter outro jeito, vamos tirar a mão desse menino daí. E alguém perguntou: mas por que você enfiou a mão nesse vaso?
E o menino chorando respondeu: porque tem bala dentro desse vaso. Eu queria pegar a bala, eu quero bala. Aí o dono da casa falou: ah, tudo bem, então olha, faz o seguinte, abre a sua mão, solta essa bala que você está segurando. Aí o menino abriu a mão saiu, e ele falou: agora eu vou derramar toda a bala para você, você pode pegar todas essas balas. E o vaso foi preservado. E assim acontece conosco, somos como crianças que enfiamos a mão em algum lugar, pegamos aquela bênção e estamos segurando, e a mão não consegue sair. E você diz: não, isso aqui Deus me deu, o diabo não vai tomar. E você fica brigando, e Deus falando: larga isso, meu filho, larga essa coisa aí, porque olha, quando você largar, eu vou derramar todas as outras bênçãos que eu tenho para você que estão te esperando. As suas mãos estão presas, porque você está teimoso, dizendo não para o Senhor, e Deus está te pedindo uma coisa que você não quer dar. Quem pode dizer amém? Então nós precisamos entender o seguinte, que quando o apóstolo Paulo fala sobre Tiago, melhor dizendo, sobre nos alegrarmos nas provas, é o seguinte: primeiro, nós temos grande galardão no céu. Segundo, precisamos nos preparar para as provas. Terceiro, ele mesmo diz aqui que nós, com a prova, nós produzimos perseverança. Você ouviu aquela frase, né? O que vem fácil vai fácil. É a prova que traz perseverança para você manter tudo aquilo que você recebeu com dificuldade. Porque eu tenho visto isso acontecer na vida de muita gente. Recebe a bênção facilmente, rapidamente, larga do Senhor, volta para o mundo, perde não só aquela bênção, mas todas as outras bênçãos que tinham conquistado também. Agora eu vejo gente perseverar e lutar, não desistir, correr atrás e orar, chorar, e depois recebe a vitória, e aquela vitória permanece na sua vida. O único caminho para a derrota é a desistência. É você desistir. É você falar: não quero mais. Isso é a atitude de quem não tem perseverança. Quem tem perseverança vai até o fim. Não desiste. Não existe essa palavra para ele: eu vou desistir. Essa frase não sai dos lábios de quem persevera. Essa frase não sai da boca daquele que passa por provas e entende que no fim de cada prova tem a vitória. Então você precisa se alegrar por causa disso. Porque você que passou por provas e passa por provas é uma pessoa perseverante, porque a prova produz perseverança. E a perseverança é uma coisa muito necessária no reino de Deus. Porque o diabo, ele não desiste de nos prejudicar. O diabo não desiste de nós. Você passa 1 ano na igreja, 5 anos na igreja, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Faz seminário teológico, bacharel em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, PhD em teologia. Você é um mestre em divindade, ou endividado. Mas você vai até o fim e persevera. Mas o diabo não desiste. Você ora 1 hora, todo dia, ora de madrugada, faz jejum 2, 3 vezes por semana, vem à igreja quarta e domingo. E o diabo não desiste. Não é verdade? Parece que aquele ditado é verdadeiro, né? Quanto mais reza, né? Que fala, quanto mais reza, mais assombração aparece. E você, quanto mais faz, mais o diabo contra-ataca, mais ele vem contra você. Então, para você vencer, é o que a Bíblia diz: resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Então a perseverança é para você resistir ao diabo. A perseverança é para você não abrir mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Seja casamento, seja vida financeira, seja uma profissão, seja faculdade, seja o que for, você não pode desistir, porque a Bíblia diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para alcançar a promessa. Sempre quando eu quero desistir de alguma coisa, esse versículo vem à minha mente. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Mas vamos continuar aqui. Então você precisa se alegrar, primeiro,
se preparando. Segundo, crendo que existe um galardão no céu. O diabo pode tirar tudo de você aqui na terra, mas o que está guardado lá no céu para você, ele não toca. Terceiro, produz perseverança. Você está se tornando uma pessoa perseverante. E não somente isso, mas a Bíblia diz aqui em Tiago, o apóstolo Tiago diz que a prova nos faz maduros e íntegros. Porque toda vez que você é provado, você amadurece. Não é isso que acontece na escola? Você passa da primeira série para a segunda, para a terceira, para a quarta, quinta, sexta, sétima. E aí as provas vão ficando mais difíceis. E você vai para a faculdade e vai ficando mais difícil. Você tem que estudar às vezes de madrugada. E assim acontece com todos nós. Vamos sempre crescendo, amadurecendo. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Agora, quantas vezes você vê na igreja gente imatura? Imaturidade é sair da igreja porque um irmão falou de você. Imaturidade é ficar chateado quando o pastor não te cumprimenta. Imaturidade é achar que o pastor tem que ligar para você toda semana. Imaturidade de muita gente na igreja é ficar escandalizado por causa de pastor que caiu, que está roubando, que está fazendo isso e aquilo. Imaturidade. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas vamos em frente. Porque nesse texto de Tiago, capítulo 1, fala sobre provas, mas se você olhar muito bem para ele, você vai ver no versículo de número 13 que está tudo ligado, tudo conectado, porque a palavra de Deus, ela não foi escrita por qualquer um, não. O autor é o próprio Deus. E no versículo 13, falando ainda sobre prova, ele diz assim: quando alguém for tentado, provado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado, provado por Deus. Esse é outro aspecto interessante. Primeiro, se alegrar nas provações. Segundo, nunca diga que o mal vem de Deus. E tem gente que diz isso. Só porque Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que fala que realmente, né, Deus tirou aquela bênção, Deus tirou aquela coisa boa da minha vida. Não foi Deus. Jó, ele declarou aquilo que ele podia ver. Mas nós temos um relato verdadeiro. Quem tirou tudo de Jó? Foi Deus? Você já leu o livro de Jó? Você já viu que foi o diabo que foi para Deus e pediu permissão? Mas Deus permitiu. É lógico que sim, era prova. Mas não quer dizer que veio do Senhor. E se você quiser saber, você vai ver que Jó deu brecha. Pastor, mas a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Realmente isso saiu da boca do próprio Deus. Mas sabe o que saiu da boca de Jó? O que eu temia, isso me sobreveio. O que ele temia? O mal na vida dos seus filhos. Jó começa dizendo que ele sacrificava pelos filhos. Onde Jó aprendeu isso? Em qual livro? Apesar do que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Mas de qual tradição, de qual cultura que ele assimilou isso? Não está em ordem cronológica, tá? Você sabe disso. Jó foi escrito até antes de Gênesis. Não quer dizer que o relato de Gênesis é mais novo que Jó, não. Está entendendo, irmãos? Deu um nó na sua mente agora? Jó foi escrito antes, Gênesis foi escrito depois, mas o relato de Gênesis é lógico que é mais antigo do que o relato da vida de Jó. Mas o que eu quero dizer para você é que Jó, ele sabia. Jó, ele era um homem de Deus, ele andava no meio do povo de Deus, ele ouvia as histórias, ele não tinha nada para ler, mas ele ouvia do sacrifício de Abel, ele ouvia de Adão, ele ouvia sobre Abraão, ele ouvia sobre Isaac, Jacó, ele ouvia sobre tudo isso. De onde que ele tirou que ele tinha que sacrificar pelos filhos? Abraão nunca sacrificou por Isaac, Isaac nunca sacrificou por Jacó. Cada um tinha que fazer o seu sacrifício, porque Deus não tem netos. Não tem um versículo na Bíblia que diz Deus tem neto, mas diz que Deus tem filhos. E filho tem que ter relação com o pai. Não adianta ficar usando ponte para poder chegar até Deus, usando o pai para chegar até Deus. Então, quando Jó estava sacrificando, ele estava cometendo um erro, porque ele temia, talvez os meus filhos pecaram, talvez os meus filhos fizeram alguma coisa desagradável aos olhos do Senhor, vou sacrificar esse animal pelo Joãozinho, vou sacrificar esse animal pelo Jó Júnior, vou sacrificar...
Onde que ele aprendeu isso, gente? E acabou acontecendo, os filhos morreram. Porque a Bíblia diz, como imaginou na sua alma, assim o é. Deus é tão misericordioso que Ele de vez em quando, né, transforma isso aí. Mas você precisa parar de pensar besteira. Parar de pensar que a sua vida vai ser luta sempre. Essa luta não passa. Tem 20 anos que eu estou nessa luta, não passa. Acho que essa luta não vai passar. Essa é a cruz que Deus me deu para carregar. Meu irmão, não é nada disso. Quando Jesus falou que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, é o estilo de vida que Ele viveu. Ele viveu pronto para a sua missão. Todos os dias ele acordava com a missão no coração. Com 12 anos de idade, ele já estava querendo cumprir a sua missão. A cruz era a missão de Cristo. Qual é a sua missão? É isso que ele diz, todo dia pegar a cruz, é todo dia pensar na sua missão. Quem está entendendo, diga amém. Não quer dizer que eu vou ter que carregar essa cruz, meu marido, a vida toda agora. Ele nunca vai melhorar, ele nunca vai ser um homem bom, porque é a minha cruz. Jesus colocou ele na minha vida, porque eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que sofrer com meu marido até o dia que eu morrer. Ou ele morrer primeiro, com esse veneninho que eu estou colocando na comida dele. Ainda fala que é crente, ainda usa a palavra. Então cuidado, não é essa vida que Deus tem para você. Olha, Deus tem vitória para você em todos os aspectos. Tempo de refrigério, você vai ter vitória em todos os sentidos. Todos os seus sonhos se tornarão realidade. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Eu preciso terminar, mas ele fala que nenhuma tentação vem de Deus. Sabe por quê? Aí ele complementa no versículo 16, dizendo: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então você pode colocar categoricamente o seguinte: todo mal não vem de Deus. Tem gente que diz assim: vem de onde então, pastor? Eu coloco a culpa no diabo. Eu acho que ele merece. Porque o mal começou nele. Foi nele que foi encontrado o mal, a Bíblia diz. O mal foi encontrado nele, foi achado nele. Não existia mal antes do diabo. Não existia. Vou repetir. Não existia mal antes do diabo. Não existia. Então todo mal eu coloco nele. É culpa do diabo. Se você quiser ser teologicamente mais correto, politicamente correto, tem coisa que a gente também provoca. E ajuda o diabo. Dá uma mãozinha para ele. Então cuidado. Vigia as suas atitudes, vigia o seu pensamento, vigia as suas palavras. A vida e a morte estão no poder da língua, e etc. Então, se você quiser culpar alguém, culpe-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim: se o homem tem que se queixar de alguma coisa, queixe-se cada um do seu pecado. Porque, queridos, nós não podemos também viver uma vida achando que o pecado do outro nos atinge. Porque que vida vai ser essa? Que Deus é esse? Que eu dependo dos irmãos para ser feliz. Que eu dependo da vida da minha esposa, ela orar por mim, e ler a Bíblia por mim, e jejuar por mim, para que eu seja feliz. Ela tem que me agradar, ela tem que fazer comida para mim, ela tem que limpar a casa, para que eu seja feliz. Então isso está errado. Tudo que o homem semear, escolherá. Eu preciso entender que a minha vida depende de mim mesmo. E de Deus, é lógico. Primeiramente de Deus, eu dependo totalmente dele. Mas eu tenho que vigiar, eu tenho que fazer a minha parte. Então todo mal vem do diabo. E todo bem vem de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. E no versículo de número 22, ele diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Ele usa essa palavra enganar 2 vezes. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. O mal não vem de Deus. É isso que ele está dizendo. E agora ele está dizendo o seguinte: não enganem-se a vocês mesmos. Não se enganem.
Por quê? Quem ouve e não pratica, não adianta absolutamente nada. Você tem que ouvir a palavra e praticar. Porque ele diz aqui que é comparado ao homem que olha para sua imagem no espelho e depois esquece de como ele é. Eu fiquei pensando, será que isso acontece? Isso não acontece. Você já olhou no espelho e depois de alguns minutos você esqueceu? Será que eu sou branco, loiro, os olhos azuis? Isso é loucura. Eu não entendi esse texto. Mas como? Isso não acontece. Quem é que olha no espelho e depois esquece como ele é? Quem é que olha no espelho e diz, será que eu estou com a pinta aqui? Será que meus dentes estão amarelos, estão brancos? Você não esquece. Depois de alguns minutos, você não esquece. Só se você passar uns 10 anos sem olhar no espelho, aí você vai esquecer a sua feição. Mas eu acho que nem um dia, nem uma semana, nem um mês você vai esquecer do seu rosto, da sua feição. Se você não olhar no espelho, naquela época não tinha celular, não tinha foto, não tinha nada disso, tá? Era um bronze polido que eles colocavam para poder ver o reflexo ali no bronze. Então, quando você olha para o espelho e você sai, você sabe. Você sabe que você está com a espinha, você sabe que você está com a sua sobrancelha grossa, parecendo uma tarântula que está na hora de fazer. Fala, Deus. Brincadeira. Falei para ninguém não, estou brincando. Você sabe, não é? Você não esquece. Tem gente que vai até trabalhar deprimido, porque olhou no espelho, meu Deus, estou ficando velho. Aí vai trabalhar deprimido. Você não esquece, ninguém esquece. Então o que Tiago está falando? Que é loucura. É um distúrbio mental. É uma amnésia. Não é? Você olhar no espelho e esquecer quem você é. Esquecer da sua feição. E é isso que o diabo está fazendo com a palavra de Deus. Na nossa vida, na nossa mente. Por isso que eu comecei essa mensagem perguntando quem se lembra da última mensagem. O diabo vem e quer tirar. Jesus falou isso na parábola do semeador. A semente cai no caminho, as aves vêm e comem a semente. E ainda tem a semente que cai entre as pedras, entre os espinhos. Você conhece essa parábola, então não tenho tempo para contar. Mas tem aquela que cai em solo fértil e produz a 30, a 60 e até a 100 por um. É isso que Deus quer. Esse solo fértil do nosso coração só pode ser fértil se nós deixarmos de ser meros ouvintes e sermos praticantes da palavra. E ele termina dizendo sobre os religiosos. Você acha que você é religioso? A verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos. O que isso tem a ver com prova? Porque quando você pensa que está passando por provas, olha para a viúva e olha para o órfão. Aí você vai olhar que a sua prova não é tão grande assim. Tem tudo a ver com provas. Eu não tenho tempo para falar, isso aqui é uma série de mensagens. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele não para por aí. Tem gente que só decora essa parte. Cuidar da viúva e dos órfãos. E ele diz ainda, que não se deixam corromper pelo mundo. E aí que está a chave de tudo, da prova. É porque o mundo dita o seguinte: quando você passa alguma necessidade e ninguém te ajuda, pula fora. Esquece essas pessoas. Vai em frente sozinho. Se Deus não te ajuda, vai em frente, esquece Deus. Quantas pessoas já abandonaram Deus porque não receberam a ajuda do Senhor? Quantas pessoas largaram Deus porque não recebeu a vitória na campanha de 7 semanas? Quantas pessoas não sabem passar a prova, e se a prova não passar, já esquece de Deus, já esquece da igreja, já esquece dos amigos, já esquece de todo mundo. É por isso que eu amo o livro de Jó. Porque esse homem, apesar da sua falha, no sentido de temer o mal, e acabou acontecendo com ele, ele diz uma frase que nós todos devemos estar prontos para dizer: Deus deu, Deus tomou. Você pode falar isso, não tem problema. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê?
O coração por trás disso não é teologicamente correto, né? Porque não foi Deus que tirou, mas o coração por trás disso é o seguinte: eu vou adorar ao Senhor, mesmo não tendo nada, mesmo estando no pó. Porque a esposa dele chega a falar para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz isso: nu saí do ventre da minha mãe, para lá nu tornarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé neste momento. Amém. É incrível que o Ministério de Louvor, por favor, vem aqui. No meio, olha como que Deus fala, tá vendo? Aí você já está andando, aí Deus quer falar um pouquinho mais, mas tudo bem. No meio, os diáconos estão andando porque eles têm que trabalhar, mas você talvez não tinha que andar agora. No meio, ele fala sobre sabedoria. Ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá. Na Almeida Revista e Corrigida fala de uma forma mais bonita. Dá a todos liberalmente. Liberalmente. Deus dá sabedoria à vontade. E não lance em rosto. Se você disser assim: Senhor, eu não estou sendo sábio, eu não estou sendo sábio, eu não estou sendo sábio. Deus não lança isso em rosto. Ele dá para você sabedoria. E sabe de uma coisa? Para passarmos as provas, olha bem, escute isso. Precisamos de sabedoria. Para nos alegrarmos nas provas. Para pensarmos no galardão que tem lá no céu. Para nos tornarmos maduros e íntegros, precisamos de sabedoria. Porque a sabedoria, a Bíblia diz, é a coisa principal. A Bíblia diz isso. Você vai ver, se você pesquisar sobre sabedoria, que a sabedoria estava com Deus desde o princípio. Pela sabedoria, Deus criou o mundo, a Bíblia diz. Pela palavra da sua sabedoria. Dos dons do Espírito Santo, os 9 dons. Variedade de línguas, dom da fé, interpretação de línguas, dom de discernimento de espírito, dom de profecia. Dos 9 dons, o primeiro mencionado é o dom da palavra da sabedoria. Eu não tenho tempo para falar aqui sobre sabedoria, vou pregar mais sobre isso na frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que está tudo conectado. E tudo fala de provas. Precisamos de sabedoria. Então eu quero sugerir uma coisa para você hoje. Ore mais pedindo a Deus sabedoria. A partir de hoje, eu quero que você entre numa busca pela sabedoria. A partir de hoje eu quero que você ore mais pedindo: Senhor, me dá sabedoria. E eu vou te desafiar a fazer uma outra coisa. Leia Provérbios, que é conhecido como o livro da sabedoria. Tem 31 capítulos. Por que 31? Por que 31? Um para cada dia do mês. Então hoje é dia 18. Vamos lá rapidinho. Fica em pé, só um segundinho. Provérbios 18. Se nós tivéssemos começado, no dia 1º, lendo Provérbios, aí capítulo 18. Eu li tudo isso. Não estou fazendo aqui espontâneo, não. Estava na minha mensagem. Provérbios 18. Hoje é dia 18. Na Nova Versão Internacional. Olha o que diz aí. Eu tenho que ler isso. Está fazendo live ainda? Está fazendo live. Não sei se tem alguém assistindo. Se tiver, e se ver depois gravado, tá bom? Pode ser gravado. Vai ser gravado, vai estar no Facebook. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Só uma pitadinha. Só. Sabe aquela temperadazinha assim do sal? Quem se isola busca interesses egoístas
e se rebela contra a sensatez. Eu não vou para a igreja, não. Para quê? Fico aqui em casa assistindo. Eu não vou me misturar com aquele povo. Ah, eu vou lá para a igreja. Acabou o culto, eu saio correndo. Nem fico conversando com ninguém para evitar fofoca. Busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Você não está sendo sábio. Então eu estava pensando, são 8 horas da noite, quase 9. Então, versículo 9, só para a gente terminar. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Quem relaxa no seu trabalho é irmão do que o destrói. Uau! E aí você vai vendo. Leia todo ele. Quando chegar em casa. Amanhã leia o 19. Porque esse 18 ele termina assim, olha. Ele tem 24 versículos. Interessante, né? Eu não escolhi. Eu não escolhi pregar hoje, eu não escolhi. Né? Os outros não tem 24, não, só esse aqui que tem. Pode ter um ou outro com 24, mas esse aqui tem. No versículo 24, que você conhece, diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe um amigo mais chegado do que um irmão. Você pode dizer amém? Amém. Quem é este amigo mais chegado do que o irmão? Feche os seus olhos e agradeça a Ele, porque Ele é seu amigo. Sabedoria, meu irmão. Sabedoria para você passar na prova. Ora bastante cantará basúria decora mandará balabastante cora mandará manais. Ora na bastante cantará balabasúria decora mandará manais. Temos tempo ainda para orar, para adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vai orando aí neste momento enquanto o Ministério de Louvor canta. O Espírito de Deus está aqui desde o início deste Cada culto. vez que a minha fé é provada, O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito de Deus está neste Tu me dás a lugar. chance de crescer um pouco Ele quer te dar sabedoria. mais. As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Diga isso de Deus, coração. e não vão me impedir de caminhar. Levante as suas mãos e declare: Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. vamos cantar mais uma vez, cada dia, cada vez. Cada vez que a minha fé Isso. é provada, Olha só, tu me dás a chance de me crescer, dás a chance de de ser crescer maduro, um pouco de ter mais. perseverança. As montanhas e vales, desertos e mares Declara. que atravesso me levam Você está pra subindo para mais perto do Senhor. Minhas provações não são maiores do que o Não são maiores do que o nosso Deus. e não vão me impedir de caminhar. Declare com fé isso,
Alguém entrou aqui nessa noite, eu não sei quem. Eu nem ia falar isso, mas o Espírito Santo está pedindo para falar. Alguém entrou aqui nessa noite muito triste, uma tristeza muito grande. Sua alma está angustiada, o seu coração está abatido e você se sente sem forças, porque é o que a tristeza faz. Deus quer colocar no seu coração alegria que vem por causa dele, da presença dele contigo. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Jesus veio fazer isso por mim e por você. O ministério de Jesus é este: é colocar sobre cada um de nós óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor. Você vai sair daqui com o seu coração mais tranquilo, com a sua alma mais tranquila. Eu acho que eu não vou pedir você para vir aqui à frente, não, por favor, por causa do tempo. Mas eu quero que todos estejam com as mãos para baixo agora. E você que está com essa tristeza profunda no seu coração, eu não sei porquê, mas o Senhor falou comigo aqui agora, enquanto estávamos cantando. Eu quero que você, todos estão de olhos fechados, por favor, levante a sua mão como um sinal. Todos de olhos fechados, levante a sua mão, por favor. Algumas mãos se levantaram, 3 pessoas, 4. Levante a sua mão se você entrou aqui muito, muito triste, muito angustiado. 5. Agora você vai pegar e colocar a sua mão no seu coração. E você vai pedir: Senhor, coloque em mim esse óleo de alegria. Amém. Me dá, Senhor, essas vestes de louvor. Aleluia. Eu vou orar neste momento, a igreja vai estar orando também, para que você receba isso da parte do Senhor esta noite. Pai querido, em nome de Jesus, eu não sei o porquê da tristeza dos teus filhos, que entraram aqui desta forma, abatidos, angustiados, se sentindo fracos, ó Deus, desesperados até, mas nessa noite o Senhor falou com cada um de nós, e que esta palavra possa produzir, Senhor, no coração de cada um dos seus filhos a esperança, a perseverança e até mesmo a alegria que o Senhor falou através da tua palavra. Alegria no momento de prova, alegria em meio às provações, alegria em meio às lutas. Eu declaro sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus de Nazaré, alegria, Senhor, ó Deus, que vem através deste óleo de alegria que o Senhor está derramando sobre a cabeça de cada um deles agora. Que venha agora um sorriso nos seus lábios, que venha agora, Senhor, a certeza da vitória, porque tudo isso vai passar, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar agora, Senhor, novas forças para os teus filhos. Que eles saiam daqui sabendo que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. E que com essa prova, eles vão se tornar mais maduros e íntegros. Te agradeço, porque eu sei que assim será. Porque o Senhor está levantando aqui neste lugar pessoas que não desistem, pessoas que não voltam atrás, pessoas que não retrocedem, mas pessoas que marcham, não importando os obstáculos, não importando com os ataques do inimigo, com as ameaças de Satanás e com tudo que ele lançar na nossa vida, porque tudo que ele fizer contra nós não vai trabalhar contra nós, mas vai trabalhar ao nosso favor, porque o Senhor está transformando nesta igreja toda maldição em bênção, em nome de Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Obrigada, Pai. E diga comigo assim: tudo que o inimigo tem lançado contra a minha vida vai trabalhar em meu favor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor neste momento.